Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 6 em diante. Bastante conhecida a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós ouvimos a leitura da palavra, da sua santa e eficaz palavra. Neste momento nós pedimos ao Teu Espírito Santo que Ele venha nos ajudar a interpretar esse texto, que nós possamos compreender a sua palavra. E enquanto nós entendemos o texto, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ministre cada vida, cada alma, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor, com a sua soberania, envolvendo cada coração, cada vida, cada alma esta noite. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Querida Igreja de Cristo, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo aos Filipenses, em uma região, um lugar onde os nossos irmãos moravam, enquanto ele está preso. Paulo está encarcerado, a perseguição dos cristãos está aflorada, há uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Homens estavam prontos para tirar a vida dos nossos irmãos. Às vezes nós lembramos, né? Quem era Paulo? Um homem que perseguiu o povo de Deus, um homem que estava envolvido com massacres em nome de Deus, era o perfeito fariseu, nasceu e foi criado aos pés de Gamaliel. Agora, um homem letrado, um homem antes perseguidor. Talvez você deve ter ouvido erroneamente o Saulo que virou Paulo. Não, Saulo sempre foi Paulo. Mas houve um despertar, houve uma conversão. O Senhor Jesus encontrou com ele. A luz poderosa cegou Paulo. Tem coisas na nossa vida que precisamos ficar cego para que outra luz maior ainda se acenda. Paulo entendeu que para ele o que era vida de fato era morte. Ele renunciou sua vida, renunciou a sua jornada de perseguidor, porque ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, mal ele soube que perseguindo os cristãos, estava perseguindo o Senhor Jesus, e que ele precisava renunciar àquilo. Para entender e ter a paz que excede todo entendimento, irmãos, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Nós precisamos tirar do nosso coração algumas bagagens que carregamos. Para entender a paz que excede todo entendimento, nós precisamos mudar alguns passos. Algumas portas precisam ser fechadas. Algumas coisas precisam ter fim. Para nós termos a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, nós precisamos passar pelo fogo. Nós precisamos enfrentar algumas tormentas. Para termos a paz de Deus que excede todo entendimento, nós precisamos sacrificar a nossa carne. Não tornar as coisas desta vida como ídolo,
como a nossa necessidade maior. Para ter a paz que excede todo entendimento, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos estar com a mente, a alma e o coração voltado para a palavra do Senhor. Para termos a paz que excede todo entendimento humano, nós precisamos ter uma vida piedosa, uma vida em que o mundo não quer. Tudo aquilo que o mundo aplaude, nós devemos odiar. Aquilo que nós lá fora, o povo humano, o mundo acha bom, para nós não presta. Assim, nós temos a paz que excede todo entendimento. Paulo aqui, irmãos, está preso, mas ele está vivendo a paz de Deus e dá um conselho para a igreja: orar, fazer ser conhecido a Deus em oração e súplica de ação de graça. Nós vemos aqui que Paulo divide o ato de orar em 3 partes. Orar em 3 partes, você já viu isso? É neste momento tão doloroso do apóstolo Paulo, que foi um exemplo marcante, a sua biografia é um exemplo de cristão. Dividiu a oração em 3 partes. Como pode alguém que está encarcerado, talvez seja o seu caso esta noite, Jesus te libertou, Jesus te redimiu você, Jesus te salvou, você teve encontro com o Senhor, mas está esta noite encarcerado em algum problema, está esta noite encarcerado em alguma dificuldade. Talvez você está esta noite encarcerada não numa prisão semelhante à que Paulo estava. Talvez você não está com algemas nas mãos, não há mordaças em você, não há correntes, não há cadeias, literalmente. Mas você está amarrado e amarrado, trancafiado, está numa cadeia, no cenário da sua vida. Talvez você veio aqui esta noite em que a circunstância da tua vida tem te aprisionado, tem te aprisionada, tem trancafiado você, e você veio aqui se sentindo sozinha em uma cela fria, aonde talvez a presença do Senhor nem se manifeste mais em sua vida. Mas eu estou aqui esta noite pelo Espírito Santo a encorajar a você a ouvir a palavra do Senhor. Então você será liberta, então você será liberto pelo poder da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Estas palavras correrão os confins desta terra. Aonde você estiver agora, eu oro para que a palavra do Senhor entre na sua casa, para que a palavra do Senhor adentre no teu coração, para que a palavra do Senhor possa manifestar a presença irresistível da graça do Senhor. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Só Deus sabe como você veio aqui. Mas esta noite não é a minha voz que está falando a você, mas é o Espírito Santo que usou da vida de Paulo, encarcerado, alguém que estava lá condenado à prisão e ser tirado a sua vida por coisas que ele não devia. Se você não sabe, em uma situação que ele foi preso, nessa situação, na sua audiência, não apareceu sequer um irmão para defendê-lo. Nem as pessoas que ele levou a palavra de Deus, pessoas que foram salvas por intermédio de Paulo, esteve lá para defendê-lo. Nem assim ele desistiu, louvado seja Deus, não porque ele foi bom, não porque ele era melhor, não porque ele era mais crente que os outros, é porque ele conseguiu, irmãos, louvado seja Deus, que as escamas dos seus olhos caíssem, e ele viu a luz. Você também viu a luz do Senhor, louvado seja Deus. Esta noite o Senhor está lembrando a mim e a você, louvado seja Deus, que não importa o cenário da nossa vida, para aquele que tem a paz do Senhor, louvado seja Deus, ele não vai desistir, pela vida ou pela morte, ele continua sendo o mesmo adorador, louvado seja Deus. Ele continua sendo a mesma adoradora, ela continua da mesma maneira. Paulo está nessa circunstância da sua vida, mas exortava a igreja, ensinava a igreja a ter atitude no ato de orar.
Primeiro ele vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele está dizendo, você tem um Deus que você pode descansar. Você tem um Deus que ouve a sua oração. Você tem um Deus que não só ouve, mas responde a sua oração. Vocês têm um Deus que não dorme, não tosqueneja. Você tem um Deus que move todas as coisas. Você tem um Deus que trabalha dia e noite. Você tem um Deus que não para. Você tem um Deus que não se cansa de você. Você tem um Deus que não se estressa com você. Você e eu temos um Deus que está acima de todas as coisas. Paulo está dizendo, não há o que vocês se preocuparem, porque o seu Pai, o nosso Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Eterno, Criador de todas as coisas, tem as rédeas da história em suas mãos. Ele está dizendo, venha até próximo de mim, descanse em mim, não fique preocupado, mas antes de tudo, faça uma oração de súplica. Louvado seja Deus. Sejam conhecidos em tudo diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração. E que é o ato de orar? Se não é adorar. Adorar a Deus. Talvez a sua resposta, na onde você está agora, como eu posso adorar? Em meio ao caos da minha vida, esse é o momento. Como eu posso adorar quando todas as portas estão fechadas? Este é o momento. Como eu posso adorar quando alguma coisa na minha vida não está dando certo? Este é o momento. Porque na hora desta batalha, desta luta, da enfermidade, da tribulação, das portas fechadas, do desemprego, do problema familiar, que nós devemos adorar o Senhor. Por quê? É porque nela manifestamos quem está em nós. Se há interesse somente pelas bênçãos do Senhor, ou há interesse pelo abençoador. Se esta noite você veio aqui procurando pelo abençoador, a presença de Deus se manifestará no vosso coração. Se você veio aqui esta noite precisando da presença do Senhor sobre a vossa vida, o Senhor está dizendo que isso é adorar. A atitude da oração, em primeiro lugar, Paulo está chamando a igreja a adorar. E por que eu devo adorar? Pelo fato de quem Ele é. Louvado seja Deus. O nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o Criador e formador de todas as coisas. Se Ele quiser mudar a tua história, Ele muda. Se Ele quiser transformar, Ele transforma. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser criar caminhos, Ele cria. Se Ele quiser abrir portas, Ele abre. Se Ele quer entrar agora com provisão em sua vida, Ele entrará. E Ele entrará, e Ele entrará, e Ele modificará, e Ele transformará, e Ele criará caminhos, e Ele abrirá portas. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Por quê? Porque Ele é Deus soberano. Ele está sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Então adore primeiro pelo fato de quem Ele é. Paulo está dizendo, toda boca precisa adorar. Mesmo que a cadeia nos pés, a algema nas mãos, mesmo que a dor nos ossos, mesmo que a enfermidade está comendo o corpo, adore pelo fato de quem Ele é, um Deus soberano assentado no mais alto trono, em defesa do evangelho genuíno. Crente que só adora na hora da facilidade, nunca foi crente, louvado seja Deus. Crente que adora somente na hora da vitória, nunca foi crente. Em defesa do evangelho genuíno da graça do Senhor, crente que adora quando tudo está em paz, nunca foi crente, louvado seja Deus. Crente adora quando está desempregado, crente adora quando está enfermo, crente adora quando recebe o diagnóstico, crente adora quando o filho nasce, e crente adora quando o filho morre e é obrigado a enterrar os seus filhos, assim como Jó. Crente ama a Deus sobre todas as coisas, acima do dinheiro, acima do salário, acima da família, acima dos filhos, acima da própria vida. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo isso. Oração é adorar o Senhor e entender que a sua prova e a minha é compatível com a nossa fé. Louvado seja Deus. Crente não está numa bolha. Oh, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Vencemos uma prova aqui e a outra se levanta amanhã. Tem gente que nem termina. Se você veio aqui esta noite desta maneira, o Senhor está falando deste jeito com você. Tem sim, crente tem que ser provado, crente tem que passar por perseguição, crente também passa por humilhação, crente também fica doente, crente também enterra os filhos. Louvado seja Deus. Para que as teses de Satanás caiam,
Precisamos adorar pelo fato de quem Ele é. Louvado seja Deus. Não é você, não sou eu que estamos assentados no mais alto trono, mas é um Deus poderoso e soberano. Soberania significa estar acima de todos. Soberania significa ter que atender à voz de alguém que manda e manda em todos. Soberania significa dono de todas as coisas. Esse é o seu, o meu e o nosso Deus soberano. Louvado seja Deus. É isso que Paulo está dizendo. A partir do momento que eu e você compreendemos a soberania do Senhor, adoraremos pelo fato de quem Ele é, não pelo que Ele faz. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é, um Deus soberano. Louvado seja Deus. A igreja contemporânea adora pelo fato de quem Ele faz, é pelo fato de quem Ele é. Paulo está dizendo isso. Adore a Deus pelo fato de quem Ele é. Então, o Deus de paz, que conhece a mim e a você, e sabe das nossas fragilidades, sabe o quão frágeis nós somos, o quão pequeno você é, o quão miserável eu sou. Louvado seja Deus. O quão os desejos da minha carne às vezes sobressaem e prevalecem sobre o Espírito. Louvado seja Deus. E quando vamos aos pés do Senhor, como Paulo fez aqui em oração, não é pedir coisas. Oração, Paulo está dizendo, adore pelo fato de quem Ele é. A tradução do original para o grego, ou grego para o hoje, a palavra oração é o mesmo que adorar. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo, pegue todas as suas necessidades, a sua preocupação, a sua dor, o seu luto, as suas prisões, e vá aos pés do Senhor adorar. Louvado seja Deus, que maravilha, oh glória a Deus, aleluia. Paulo está dizendo, pegue todas as suas algemas e a sua cruz, todos os obstáculos da sua vida, o casamento que não anda bem, o desemprego que bate na tua porta, as incertezas da tua vida, o diagnóstico, a tua dor, a tua decepção, a tua frustração, a tua angústia, as perseguições, as mentiras e a calúnia, e vá aos pés do Senhor adorá-lo. Louvado seja Deus. Assim você está dizendo para o diabo, eu não sou interesseiro, eu não sou um homem que é orgulhoso, eu não sou um trapaceiro, eu não sou uma pessoa que entendi que a igreja dá dinheiro, que o evangelho dá dinheiro. Não, eu estou aos pés do Senhor pelo fato de quem Ele é soberano, e entendo que a minha fé e a minha aprovação é compatível com a minha conversão, é compatível com a minha fé. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo isso, adore. E como eu faço isso? As minhas palavras seriam essas: Tu és o Deus soberano, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus cheio de misericórdia, Tu és um Deus cheio de bondade. O seu corpo todo, e o Senhor está coberto com um manto de luz. O Senhor está sentado à destra, o Senhor está sentado no mais alto trono, e à tua destra está o teu Filho que me salvou. O seu amor está expresso no corpo do seu Filho. Louvado seja Deus, e eu adoro. Eu amo porque o Senhor me amou primeiro. Isto é adorar. Eu aceito os desígnios do Senhor na minha vida, porque não é sobre a minha vontade, é sobre os seus desígnios, é só a sua vontade. Eu louvo e eu adoro em espírito e em verdade. Tu estás assentado no mais alto trono, só Tu és Deus, só Tu és santo, santo e santo. Adorado seja, reverenciado seja, bendito é o nome daquele que mora nas alturas. Louvado seja Deus. Isso é adorar. Mas a igreja contemporânea faz diferente, vai fazer diferente de que Paulo ensinou. Nós vamos ao pé de Deus desta maneira. Eu vou na tua casa hoje, mas se tu não falar com a minha prova, se tu não falar com a minha necessidade, se tu não mudar a minha história, eu pego o meu instrumento e nunca mais volto lá. Eu vou olhar para a cara daquelas pessoas e vou falar absurdos para elas. Nunca mais eu vou te adorar. Isso não é adorar. Você é um trapaceiro, mentiroso, enganador, usurpador. Louvado seja Deus.
não há conversão no vosso coração. Crente que faz isso nunca conheceu a Jesus e não quer sentar no trono do Senhor, não deseja a glória de Deus para si, porque a palavra diz que Ele é um fogo devorador. Louvado seja Deus. A igreja irrepreensível é submissa. A igreja irrepreensível adora a Deus pelo fato de quem Ele é, o Deus poderoso. Paulo está ensinando isso e entendeu. As palavras de Paulo: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Louvado seja Deus. Paulo estava entendendo que as algemas estavam cooperando para o evangelho da graça. Louvado seja Deus. Talvez você veio aqui esta noite sem entender o que está acontecendo em sua vida. Irmão, irmã, o que está acontecendo em sua vida, o Senhor te responde pela palavra. Está cooperando para o bem seu e meu, para nos aproximar do Senhor. Se não fosse essa prova, você não estava ouvindo a palavra. Se não fosse a sua dor, você não ia aos pés do Senhor adorar. Se não fosse a angústia, você não ia dizer o quanto teu Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Se não fosse a tua dor e o teu luto, nenhum dos frutos do Espírito Santo já estava em você. Para crescer na graça e do conhecimento, precisamos esvaziar-se de nós. Precisa morrer o velho homem e a velha mulher, e nascer uma criatura forjada pela palavra do Senhor, edificados, reestruturados e redimidos. Nunca Deus vai nos colocar em alguma posição sem limpar as traves dos nossos olhos, arrancar os comichões dos nossos ouvidos. Louvado seja Deus. Mas o povo de Deus não quer sacrificar-se. A algema impede adorar, a dor do luto impede adorar. É todo dia alguém lançando na nossa face algo. Se o seu Deus fosse bom, fazia isso. O meu Deus é bom e por isso Ele fez isso. Quantas vezes nós ouvimos isso? Se onde você está fosse bom, você não estava atravessando isso. Eu estou aonde Deus me colocou, porque Ele é bom e está me ensinando. Louvado seja Deus. Portanto, pise bem aonde você está, apalpe bem este lugar, olhe para a sua família e para os seus filhos. Foi Deus que deu, louvado seja Deus. É um plano perfeito para você, é um plano perfeito para mim, a palavra salvação. Louvado seja Deus. Só adoramos quando reconhecemos o tamanho do nosso Deus. O seu Deus é muito maior que a sua prova. O seu Deus é muito maior que o seu problema. O seu Deus é maior que a sua enfermidade. O seu Deus é maior do que o seu desafio. Louvado seja Deus. Adorarmos quando se tem tudo é bom. Dizer que é crente quando tem tudo é bom. Mas tem que ver a mesma roupa, o mesmo calçado, o mesmo lugar, a mesma dor que parece nunca curar. E dizer que ama a Deus quando se tem as portas abertas para você sair a hora que você quiser. Você tem as portas abertas para você sair a hora que você quiser. Eu também tenho. Mas a minha resposta é a mesma de Pedro: para onde eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Louvado seja Deus. As portas estão abertas para nós sairmos. E por que não vamos? Podemos sair a hora que quiser. Mas eu prefiro estar na presença do Senhor. Porque eu enterrei aquele velho homem, você enterrou aquela velha mulher, nós enterramos aquela velha criatura, e ele está crucificado na cruz de Cristo. Louvado seja Deus. E não renascerá, porque uma vez morto, uma vez salvo, sempre salvo. Louvado seja Deus. Uma vez retransformado, ou melhor, reconstruídos, reformados, edificados, limpos,
mesmo que caímos, o Senhor está junto, nos ergue, nos levanta, nos coloca de pé. É por isso que Paulo convida nós a adorarmos, porque ninguém tinha o poder de fazer o que fez em sua vida. Ninguém poderia fazer o que fez em mim e você, a não ser a Deus, a não ser o Senhor Jesus. Por isso se adore enquanto viver. Se você está aqui porque você não é bom, é melhor que ninguém, nem há ninguém melhor que ninguém. É porque o Senhor nos transformou, nos edificou, trabalhou em nós. Porque o Senhor limpou as nossas vestes, o nosso pensamento, transformou a nossa vida e nos ensinou o que é a sua palavra. Quem é Ele? Louvado seja Deus. Quem é o seu Deus? O meu é o que tem as rédeas da história, o que tem me adornado, o que tem me ensinado, o que tem me trazido felicidade. O teu Deus é o dono de todas as coisas e que te trouxe aqui esta noite. Descanse nele. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer agora, depois de ter adorado, agora sim, depois de ter adorado o Senhor, agora é pela súplica. Agora sim, Senhor, eu estou, depois de ter adorado o Senhor, eu quero dizer, Senhor, que eu preciso que o Senhor age em minha vida. Eu não quero dar liberdade para o meu coração e o meu sentimento cair em depressão. Eu não quero dar liberdade para o meu pensamento ser corrompido. Eu não quero perder a paz de Deus sobre a minha vida. Eu não quero que essa paz vá embora. Então eu estou suplicando, Senhor, os seus favores. Eu estou aqui pregando a tua palavra, mas a minha casa não está bem. Eu estou aqui pregando a tua palavra, mas eu estou passando necessidades. Eu estou aqui pregando a tua palavra, dando e ajudando pessoas, mas só o Senhor sabe como está a minha família. Eu estou dizendo, louvado seja Deus da tua palavra, mas só o Senhor sabe como está o meu coração. Não me deixa perder a paz que excede todo entendimento. Então o Senhor tomará nós pelas suas mãos, o Senhor tomará você pelas suas mãos, Ele vos receberá em sua glória. A presença de Deus se manifestará, e ela se manifestará como está manifestando aqui. Então portas serão abertas, caminhos serão abertos, e nós passaremos. Louvado seja Deus. Por quê? Não porque somos merecedores, não porque nós somos merecedores, é porque nós alcançamos graça do Senhor, um favor imerecido. Louvado seja Deus. Devolvemos do altar do Senhor o que é dele, a glória, a honra, o poder, o louvor, a adoração. Louvado seja Deus, porque antes de tudo nós devolvemos na oração o que é dele, a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração, devolvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Foi para isso que Ele nos criou, para adorarmos, para que o nome dele fosse exaltado sobre a nossa vida, para que o nome dele fosse glorificado sobre a nossa vida. Agora Paulo vai dizer assim, finalmente, irmãos, deem graças, crendo que já recebeu. Paulo está preso aconselhando a igreja. Primeiro você adora, em segundo você suplica, e em terceiro você dá graça, porque já recebeu a maior dádiva, misericórdia. A graça dá para nós o que nós não merecemos, misericórdia. E a misericórdia que atinge todas as áreas da nossa vida, salvação. A graça dá para nós a porta aberta, louvado seja Deus. E que porta é essa? Salvação. O Senhor nos recebendo em sua glória é uma maravilha, é um presente, é uma bênção, louvado seja Deus. Agradeçam ao Senhor, louvado seja Deus, pela obra da salvação em sua vida. Palavras que foram ditas aqui que nenhum homem pode dizer. Você pode pagar o maior e alto ingresso que tiver por aí, não sei se existe isso, para ouvir uma palavra coach que vai passar e vai embora. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se você fizer assim como o salmista disse, eu meditei na tua palavra e guardei no meu coração e meditei nela dia e noite, louvado seja Deus. Não há palavra humana que excede todo entendimento e sabedoria do Senhor. Não há palavra humana que transforme a homem de dentro
para fora. Não há palavra humana que mude a vida ou o pensamento de alguém. Não há palavra humana que vai buscar alguém encarcerado, triste e abatido. Não há palavra humana que cura o luto. Não há palavra humana que cura a decepção. Não há palavra humana que restaura vidas, mas a palavra do Senhor edifica, salva, restaura, muda a história. Louvado seja Deus, transforma vidas. Louvado seja Deus. Portanto, deem graças ao Senhor pela sua palavra. Dei graças ao Senhor pelo perdão. Finalmente, pensai nisso. Paulo vai concluir na palavra de Deus. Aonde? Tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. E se algum louvor existe, está escrito no versículo 9, seja isso que ocupe o seu pensamento. Eu nunca vi isso num gibi. Eu nunca vi isso no aparelho telefônico. Eu nunca vi isso num livro, mas eu vi isso na palavra de Deus. Paulo está dizendo, como foi com Josué, medite na palavra do Senhor de noite, você vai ver que o seu coração será transformado. É nela que você encontra a vida eterna, é nela que você encontra o Senhor, é nela que você conhece a verdade e ela te liberta, é nela que faz você caminhar passos largos, é na palavra do Senhor. Paulo está dizendo isso. Eu não sei qual é a sua preocupação, qual é a sua dor, qual é a sua angústia, o que você tem trazido aqui esta noite. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você fizer essas atitudes que Paulo pediu aqui, se nós nos vivermos desta maneira em que Paulo nos informa, você terá a sua vida transformada, você terá a sua vida, mesmo em tempos de crises e dificuldade, mudadas. As incertezas econômicas que esse mundo vive, que você está se arrastando, os desafios da sua saúde, pode ser física, mental, psicológica, as suas instabilidades sociais, financeiras, as suas instabilidades talvez até no amor, ou nos seus problemas familiares, a ansiedade talvez tornou para você uma característica predominante. Você esqueceu e deixou a palavra do Senhor, mas a sua ansiedade está sempre à frente, a sua ansiedade está movendo a sua vida. Este versículo é importante. Paulo vai dizer, descanse no Senhor e não estejais preocupados com coisa alguma. Ele está dizendo, afaste a ansiedade para a esquerda, afaste a ansiedade para a direita e olhe para Jesus. Ele é o foco da igreja, a minha vitória e a sua está em Jesus. Não deixa que a ansiedade tome conta da sua vida, mas deixa que a palavra de Deus invada o seu coração. Esta é a mensagem, Deus seja louvado, amém.